Boa tarde. Vou falar um pouquinho. A palavra que veio ao profeta veio da parte do Senhor. Não foi da parte dele mesmo, da parte humanamente falando. Sim, a palavra que veio a Jeremias, o profeta, ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus ao profeta Jeremias. E Jeremias falava com o povo. Vejam bem, Deus falando com o profeta e o profeta falando com o povo. Jeremias, ele foi aqui o porta-voz de Deus, entre Deus e o povo. Mas, sempre tem um mas. Porém, se eles tivessem dado ouvidos, poderia ter sido a salvação da nação. Mas, infelizmente, eles fizeram pouco caso, como sempre acontece em nossos dias de hoje. A Bíblia está aí. A Bíblia é a palavra de Deus escrita, que alguém escreveu. Deus usou homens. Mas, infelizmente, o homem faz pouco caso da palavra de Deus, dos conselhos de Deus, da exortação de Deus. Aí no versículo 2, que eu já li, vamos ler de novo. Então, Jeremias insiste, fala: ouve as palavras desta aliança. Quer dizer, desse acordo, desse convênio. E falai aos homens de Judá. Então Deus falando para Jeremias, para ele ouvir bem a palavra desta aliança. E para ele ouvir, para ele poder falar. Para nós podermos falar, nós precisamos ouvir e ler. E falar para os homens. No caso aqui, falar dos homens de Judá e os habitantes de Jerusalém. Primeiro, era para Jeremias ouvir. Primeiro você tem que ouvir para depois falar ou responder. E depois falar as palavras desta aliança, que é um acordo entre duas ou mais partes. É um tipo de acordo com relacionamento justo de Deus para com o homem. Deus entrou livremente já no início com toda a humanidade. Deus entrou desde o início da criação, no início da era do mundo. E para sempre. Mas precisa que o homem ouça o que as Escrituras sagradas afirmam sobre o Espírito Santo do Senhor. Precisa que a humanidade ouça. Precisa ouvir as palavras de Deus. E no versículo 3 ele diz assim: dize-lhes, pois, Deus falando para o profeta, para ele poder falar com clareza. Assim diz o Senhor de Israel. Deus falando para o profeta, falar assim, assim diz o Senhor de Israel. Aí ele fala a palavra dura, difícil. Está valendo hoje isso. Maldito o homem que não escutar as palavras desta aliança. Maldito, condenado, infeliz. Quem não escutar, não é só escutar o som,
escutar com o ouvido da alma, lá dentro, e crer no que Deus disse nas Escrituras Sagradas. A palavra maldito significa condenado a castigo ou até morte, morte eterna. É a função da lei. E não pode dar vida aos mortos espirituais, falando da lei. Mas somente a graça pode dar vida ao espírito morto do homem. A lei não. Guarda de mandamentos não vivifica ninguém. A lei foi dada ao homem para lhe tornar consciente de sua condição moral, de ser um pecador perdido. E para sempre, se morrer nessa situação. Sem lei não há santificação. E sem santificação, ninguém verá o reino de Deus. Sem lei, se nós não colocarmos lei nas nossas vidas, umas regras, um método de vida, um plano bem projetado, um amor para servir a Deus, nós não vamos santificar. E se não há santificação, se a pessoa fazer tudo o que ele deseja fazer, eu não estou debaixo de lei, então posso fazer tudo o que eu quiser. Estamos livres. Deus criou o homem livre, com livre-arbítrio de escolha. Mas nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Deus disse, não é para pecar, Deus não quer que peca. Mas Ele não está segurando nós no cabresto, no freio. Nós estamos amarrados. Nós somos livres. Mas nós devemos escolher o bem, por amor a Deus. Por Ele ter enviado o Filho dele morrer numa cruz para nos salvar. Então vamos servir a Deus por amor? Não é melhor assim? E de sua necessidade, porque o homem tem necessidade, desde quando ele vem ao mundo, de um Salvador que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Irmãos, amigos, presta bem atenção. Presta bem atenção. É a necessidade, número 1, na vida de uma pessoa. Necessita de um Salvador. O homem não necessita de religião. Nós necessitamos do Salvador Jesus Cristo. E a igreja que Ele deixou na terra. A igreja são os homens, as pedras vivas. Homem, mulher, criança, jovem, senhora. Convertidos. Nascidos de novo. Sabe por que chama maldito? Porque não guarda a lei perfeitamente, é amaldiçoado. Então, olha o versículo 4 que de Jeremias, capítulo 11. Que ordenei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo, dai ouvidos à minha voz, e fazei conforme a tudo quanto vos mando, e vós sereis o meu povo, e eu serei vosso Deus. Olha bem, Ele ordenou, aqui eu ordenei, Deus falando para Jeremias, que Ele ordenou, fala assim, ordenei já vossos pais, desde o início,
começando de Adão e Eva, Abraão, Isaac, Jacó, etc. E o que eu tirei da terra do Egito, hoje tirei do mundo, das trevas, da fornalha de ferro, dizendo, então agora é para dar ouvidos. Vocês estão dando ouvidos à voz de Deus, não é a voz do homem. Pepe Claudete está assistindo, que Deus abençoe, tenha uma boa tarde. Olha, dá ouvidos à minha voz, e fazei eles conforme a tudo quanto vos mando. Como é que Deus manda? Deus está nos céus, nós estamos aqui na terra. Mas está registrado nas Escrituras. Tudo com o que nós devemos fazer, o que nós não devemos fazer, o que é melhor para nós, o que rende mais para a causa do Evangelho. E vós, ele disse, sereis o meu povo. Quer ser povo de Deus? Aceita Jesus Cristo. Fora de Jesus Cristo ninguém é povo de Deus. É criatura dele. Mas filhos não. Aí ele diz, eu serei o vosso Deus, o vosso dono. Deus não pede, Deus não exige que os homens lhe obedeçam como lei, como chefe da empresa, por exemplo, ou um chefe civil. Não, nada disso. Tudo deve ser feito, essa obediência por amor. Amor a Ele. Quem ama a Deus quer obedecê-lo. Um coração regenerado, quebrantado, nascido de novo, voltado somente para Ele, não para as coisas do mundo. Mas sim que o homem serve com amor, livremente, e não como escravo, obrigatório, mas sim como filho. Servir a Deus como filho que ama o Pai, não como escravo, não como um coronel, um chefe, um ditador que é obrigado a obedecê-lo. No versículo 5, para que confirme o juramento que fiz a vossos pais, de dar-lhes uma terra que manasse leite e mel, como se vê neste dia. Então eu respondi e disse, amém, ó Senhor. Jeremias, o profeta, quando ouviu tudo isso, ele disse, então eu respondi, amém. Assim seja, Senhor Deus. Amém? Quer dizer que assim seja. Concordo, apoio também. Uma terra que mana leite e mel. A aliança firmada com Abraão. Promessa divina que o Senhor guardou a sua promessa. Uma terra que produz leite e mel, está dizendo, para os seus filhos. Porque eles não guardavam as suas promessas feitas a eles. Agora é para nós. Sabe onde nós guardamos? No nosso coração. Coração da alma. Na verdade, irmãos, amigos, parentes, o homem falha em toda prova a qual ele é posto. Falha. Como que não? Nós não somos perfeitos. Se fosse a salvação através de mandamento, de lei, guarda de lei, não poderia ter falha. Não poderia ter falha. Tinha que ser 100%. Agora, se quer guardar a lei